Hit é um jogo competitivo de 1 a 6 jogadores, lançado pela Days of Wonder, com mecânicas de ação simultânea e gerenciamento de mão. Então, vamos ao setup. Cada jogador vai escolher uma cor e ganhar o seu tabuleiro pessoal, o seu pino de marcha que é posicionado na posição de número 1, um carrinho da sua cor, as cartas do seu baralho principal, assim como 3 cartas de upgrades, que vão ser misturadas. Depois disso, dependendo da pista que os jogadores usarem, eles vão pegar uma quantidade de cartas de estresse e de calor respectivo. Então nesse caso aqui eu vou ganhar 3 cartas de estresse, que são adicionadas no meu baralho inicial, embaralhadas, e colocadas no meu espaço inicial do tabuleiro. E 6 cartas de calor que são agrupadas e colocadas no meio do meu tabuleiro. As cartas de calor não utilizadas voltam para a caixa do jogo, enquanto que as cartas de estresse não utilizadas são colocadas de lado do tabuleiro. Por último, a gente abre o tabuleiro da pista escolhida no meio da mesa e sorteia o posicionamento inicial dos carrinhos, começando o posicionamento deles sempre no espaço de número menor e depois em ordem crescente. Por fim, cada jogador vai pegar o seu baralho, embaralhar ele e comprar 7 cartas para formar a sua mão inicial, então eles podem começar. Hit se passa em várias rodadas, cada rodada sempre composta por até 9 fases, com o objetivo de ser o primeiro jogador a cruzar a linha de chegada. Então, vamos ver cada uma dessas fases. As primeiras 2 fases são tomadas simultaneamente, enquanto todas as outras fases são feitas jogador por jogador. Na primeira fase, o jogador pode escolher se ele quer subir ou descer a sua marcha. Caso ele queira subir ela só um espaço, ele pode fazer de graça. Caso ele queira subir ela 2 espaços, ele tem que obrigatoriamente pagar um calor. Então, se eu quiser simplesmente subir da marcha 1 para a marcha 2, é tranquilo, não preciso fazer nada demais. Caso eu queira subir da marcha 1 direto para a marcha 3, eu tenho que fazer um pagamento do calor. Vou pegar uma das cartas de calor do meu motor, na parte do meio do tabuleiro, e colocar ela na minha área de descarte. O mesmo caso, vamos dizer que eu esteja na marcha 4 e queira baixá-la direto para a marcha 2. Caso eu queira baixar mais do que um espaço, eu tenho que novamente pegar um calor do meu motor e adicionar ela no meu descarte. Depois disso a gente vai para a segunda fase, que é igual a nossa marcha, número de cartas. O jogador vai ver onde é que está a marcha posicionada dele, no caso 2, e vai escolher 2 cartas da mão dele para jogar. Ele sempre tem que jogar número de cartas igual ao número da marcha atual dele. O jogador pode ter 3 tipos de carta na sua mão. As cartas com o número e o aceleração, que são cartas de velocidade. As cartas com o maisinho, que são cartas de estresse. E as cartas de calor. As cartas de calor não podem ser jogadas em hipótese nenhuma, elas têm que ser descartadas utilizando a ação de resfriar. As cartas de estresse são cartas que são jogadas extras aleatoriamente do topo do teu baralho durante a fase de resolução. Enquanto isso, as cartas que têm o número são os números de espaço que o jogador vai certamente usar naquela rodada. Então, nesse caso aqui, como eu estou no espaço de número 2 da marcha, eu vou jogar 2 cartas viradas para baixo. Então, depois de todos os jogadores simultaneamente decidirem se sobem ou descem a sua marcha e escolherem as suas cartas de velocidade que vão ser utilizadas nessa rodada, a gente vai começar a resolver todas as outras fases do 3 até o 9. Essas fases começam a ser resolvidas pelo jogador que está mais na frente e depois vão insistir até o jogador que está mais atrás na corrida. O jogador mais na frente é obviamente o jogador que está mais à frente, mas a caso de empate, como nesse caso, é o carrinho que está mais perto da linha da corrida, que é essa linha branca mais grossa que está presente por todo o tabuleiro. Então nesse caso aqui o jogador que está mais à frente é o jogador azul e ele que vai começar. A primeira coisa que o jogador vai fazer é revelar suas cartas que ele posicionou fechadas. Cada carta de número é um número que ele vai somar que vai andar certamente na sua vez. Cada carta que tem esse maisinho, ele vai puxar aleatoriamente do topo do seu baralho até que ele ache uma carta de aceleração. Nesse caso aqui, caso eu puxe essa carta, por mais que ela tenha um número, ela não tem o símbolo de aceleração no centro dela. Então eu simplesmente coloco de lado, ela não está valendo. Caso eu puxe uma outra carta de estresse, ela também é só colocada de lado. O mesmo caso eu puxe uma carta
de calor. Ela é simplesmente colocada de lado, eu vou puxando cartas até que eu puxe uma carta com o símbolo de aceleração. Essa carta que vai valer. Essa aqui simplesmente é colocada de lado novamente. Então, essas aqui são as minhas duas cartas, eu vou somar 4 mais 1, vou andar 5 espaços no tabuleiro. Então, cada espaço que eu tenho que andar, eu vou andar um desses quadradinhos na pista. Então eu vou andar nesse caso aqui 1, 2, 3, 4 e 5. Caso o espaço que eu vá terminar a corrida já esteja ocupado, eu simplesmente ando e fico no espaço do lado. Caso os dois espaços da pista estejam ocupados, eu vou andar aqui 4 e tenho que andar o quinto espaço, eu simplesmente não consigo andar e fico no espaço de trás. Mas caso eu tenha que andar 6 espaços, 3, 4, 5 e 6, eu consigo fazer essa ultrapassagem e ficar naquele espaço dali. Eu só não posso terminar o meu movimento no mesmo espaço de que caso tenham 2 carros ocupando aquele lugar. Depois de revelar suas cartas na fase 3, a gente vai resolver a fase 4. A fase do 4 só se aplica se o jogador for o último jogador ou o último e o penúltimo numa corrida de 5 ou mais jogadores. Ele ganha mais uma andadinha, ou seja, mais uma velocidade que ele pode andar, um quadradinho. Além disso, ele pode resfriar da sua mão uma carta de calor. Ou seja, se o jogador tiver uma carta de calor na sua mão, ele pode pegar e devolvê-la para o maço central. Depois disso, a gente vai para a fase 5. Na fase 5, o jogador pode ativar os seus ícones, caso ele tenha algum. Esses ícones estão representados aqui do lado da marcha. Em todas as marchas, o jogador sempre tem um ícone de boost que ele pode escolher. Enquanto isso, na marcha 2 e na marcha 1, ele também tem ícones de resfriamento. Nesse momento, caso ele esteja na marcha 2, ele pode descartar mais uma carta de calor da sua mão. Caso ele esteja na marcha 1, ele pode descartar mais até 3 cartas de calor da sua mão. Além disso, o jogador também pode escolher fazer um boost. Como é que funciona o boost? Para ativar o boost, o jogador simplesmente vai pegar uma das cartas do topo do meio do baralho de calor e vai colocar na sua pilha de descarte. Ao fazer isso, ele vai abrir uma carta aleatória no topo do baralho. Novamente, que nem o outro, tu vai abrindo cartas até aparecer uma carta com o símbolo de velocidade e ele vai adicionar isso nas cartas jogadas nesse turno. Nesse caso eu vou andar mais 3 espaços. Depois a gente tem na fase 6. Caso depois de todos esses movimentos, o movimento das cartas, o movimento adicional de ser o último ou penúltimo jogador, o meu boost, caso eu tenha terminado atrás de um outro carrinho ou do lado de um outro carrinho, eu ganho um boost, um vácuo de eu posso andar mais 2 espaços. Vai lembrar que essa ação aqui também é opcional. Então vamos dizer aqui que eu terminei meu turno atrás do carrinho verde, eu ganharia mais 2 espaços de movimento, eu andaria mais 1 e mais 2. O mesmo caso eu tivesse terminado do lado do carrinho verde. Eu vou ganhar meu vácuo que vai me dar mais 2 espaços. Vale lembrar que o vácuo só pode ser utilizado uma vez, ou seja, caso eu ande mais 2 espaços e termine novamente ou atrás de um carro ou do lado de um carro novamente, eu não ganho mais um vácuo para utilizar naquele turno. O vácuo também não pode ser utilizado depois que eu cruzei a linha de chegada para ir um pouquinho mais para frente. Depois na fase 7 a gente tem a checagem de curva. Caso o carrinho do jogador tenha cruzado uma linha de curva, ele tem que fazer uma checagem caso ele não superaquece o seu carro. Caso o jogador no seu turno, durante as andadas, cruze a linha representada pela curva, ele tem que fazer uma checagem. Ele vai pegar todos os valores de cartas que ele jogou essa rodada, assim como qualquer bônus especial por ser o último ou penúltimo jogador, e vai comparar esse número com o valor da curva. Nesse caso aqui o valor da curva é 7. E os valores jogados nesse turno foram aqui de 8. Caso o valor seja maior do que o da curva, para cada um adicional de diferença entre esses dois valores, o jogador tem que pagar um calor. Então nesse caso aqui, de 8 para 7, tem 1 de diferença. Então eu vou ter que pegar um calor do meio do meu baralho e colocar ela na minha pilha de descarte. Caso eu não tenha nenhuma carta a mais na minha pilha de calor e precise comprar uma por causa da curva, o meu carro simplesmente não consegue fazer a curva. Ele sai girando, eu recoloco ele no espaço anterior à curva, mais perto dela, e depois eu vou resolver isso daqui.
Se eu estiver posicionado na marcha 1 e 2, eu adiciono uma nova carta de estresse no meu baralho. Caso eu esteja na marcha 3 ou 4, eu adiciono 2 novas cartas de estresse. E depois, por último, eu volto a minha marcha para o espaço de número 1. Durante a fase 8, o jogador tem a chance de descartar cartas da mão dele. Ele pode descartar qualquer carta que ele quiser, menos as cartas de calor, que estão representadas pelo xizinho na lixeira, e as cartas de estresse também estão representadas pelo xizinho da lixeira. Então vamos dizer que eu quero descartar essa carta aqui, eu vou pegar ela e vou colocar na minha pilha de descarte. E por último, na fase 9, eu vou comprar do meu baralho até ter 9 cartas na mão. Tenho 4, vou comprar mais 3. Eu compro ela sempre do topo do meu baralho. Caso o meu baralho acabe durante a compra ou não tenha mais nenhuma delas, eu vou pegar a minha pilha de descarte, embaralhar elas e formar um novo baralho, e com isso eu termino de comprar. Como qualquer deck building básico. Depois daquele jogador ter realizado todo o seu turno, ele vai pegar todas as cartas que ele utilizou essa rodada e colocar elas aí sim na sua pilha de descarte. Vai lembrar que isso é a última coisa que o jogador faz no seu turno. Caso ele tenha que reembaralhar no meio do turno, ele imediatamente não vai adicionar aquelas cartas diretas no seu descarte, as que ele usou naquela mesma rodada. Então, depois que os jogadores tiverem resolvido todo mundo o seu turno, a gente passa para uma nova rodada de novo, voltando para a fase 1, organizando as marchas, jogando as cartas e fazendo o movimento no tabuleiro. Depois disso, a gente vai jogar até que o número de voltas igual ao número do tabuleiro seja concluído. Nesse caso aqui do tabuleiro dos Estados Unidos, é recomendado que os jogadores joguem 2 voltas. Assim que o jogador cruzar a linha de chegada, é determinada a última rodada do jogo. Todos os outros jogadores ainda vão agir e vão jogar as suas cartas respectivas. Caso mais do que um jogador cruze a linha de chegada, aquele que for mais longe é que é determinado o vencedor. Vale lembrar que nessa fase, os vácuos, que é de permanecer atrás ou do lado para ganhar aqueles 2 espaços, não tem validade. Simplesmente o valor das cartas é que conta. Depois de resolvido toda a última rodada, o jogador que cruzou a linha de chegada, ou então o jogador que chegou mais longe depois da linha de chegada, é que é declarado o vencedor da corrida. Então, essas aqui foram as regras do Hit Pedal to the Metal. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida deixe nos comentários que eu respondo o mais rápido possível. E se vocês ainda não forem inscritos no canal, se inscrevam, que isso ajuda bastante na divulgação do vídeo, assim como dá o curtir aí embaixo. E se vocês forem de Porto Alegre região e quiserem testar tanto o Hit quanto uma grande variedade de jogos, passe aqui na X, link na descrição do vídeo. É isso pelo vídeo de hoje, até a próxima!